Nós ouvimos o relato de que, no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram: não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou: se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele, não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos de novo e o Senhor apareceu e falou: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E aí Tomé faz uma das declarações mais lindas, que é meu Senhor e meu Deus. O que isso, esse relato de 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero comentar, vocês sabem que o nome de Tomé também é chamado Tomé Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que tem uma tradução, que é gêmeo. Vocês já pararam para pensar que Tomé tem um irmão gêmeo? Vocês sabem quem é o irmão gêmeo de Tomé? Muito bem. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Sou eu. É você. Nós é que somos os irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós também queremos colocar a mão. Nós também queremos prova. Nós também queremos que Deus faça alguma coisa que eu veja. Então, é uma caminhada espiritual que começa na nossa imaturidade da fé, no início, quando eu quero prova que Deus é real, que Deus existe. Então eu preciso provar, Ele tem que me provar que Ele é real, até eu chegar à afirmação: meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos, faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom, para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabendo. Ficou guardado. Ficou guardado, e que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima. Aí nós fizemos catequese, as mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois de somos da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem que crismar, que é a luta. Some da igreja. Depois volta porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim: menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos: você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para o menino, não é assim? O dia inteiro. Nós também tem que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos na dimensão matéria. Até tomar consciência que o ser humano é quadridimensional. É quadridimensional porque é o mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade. Então, por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque é um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Então, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo, nós vamos perdendo a vitalidade da alma.
E o que carrega o corpo? É a alma. Então nós vamos enfraquecendo, né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença, né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan, não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado. Eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito, eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho. Né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus. Revelou que Ele é nosso Pai. E Jesus revelou isso na vida dele. Com a história, com os gestos, com tudo que Ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, Ele mostrou as chagas, Ele falou, veja as minhas mãos, veja o meu lado. O que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que Ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas. Com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei. Mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque é pelas chagas dEle que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dEle, porque Ele sabe. Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente. Do jeito que estamos. Do jeito que somos. Para Ele dar um jeito em nós. Então, como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo? Que de repente, você vive cumprindo. Você cumpre, você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida, quer mais que alguém te empurre. Não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim, o que você tem? Você fala, nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus. Que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo. Com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida. Com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana. Tem gosto. Deita e levanta, a vida é igual. A vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura. Ser igual, porque Ele não repete, não precisa. Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que nos mata? Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo. É não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar. Falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim, vocês têm que ter, vocês sejam como sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou. Não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto onde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala, não, estou sabendo, vai ficar pior. Não, meu, não é desse que eu estou precisando, não, gente. É
Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa, porque não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular. Se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito. A gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa sem igual. A gente não tem nem a noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço. É uma coisa assim, encantadora. Saber onde é que você está? Não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega. É um olhar que te abraça, é um olhar que fala, eu só estou te esperando. Eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava falando com meu marido agora. Eu falei, você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta, e que ele falou com Jesus, mas onde é que você estava? O santo é todo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou, Antônio, estava aqui. Ele falou, mas então por que você não manifestou? Ele falou, porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Não, estava lá. Estava lá, presente, nada passa despercebido a Ele, nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo. E quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus, o que me falta? Jesus falou, vende tudo e se entrega a mim. Ele falou, pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus. E fez a opção que a gente tantas vezes faz. Porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional, que Ele até o final vai fazer, porque Ele é Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual ela fica estreitada. Nós vivemos uma vida espiritual diminuída. Uma vida espiritual que não tem sabor. O pessoal fala, vai ser crê em Deus? Uai, nem parece. Porque parece que a gente está morto. E morre mesmo. A alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e fala, vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver. Cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. O dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém. Porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, minha filha. A gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então, vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai? Pai Abraão. Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou, Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou, para onde? Abraão falou, para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala, não, agora não, a gente fica adiante. Deus chama, é igual o Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala, espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com Ele. A gente tem medo de se entregar a Ele.
E é Deus que quer. O que ele falou? Vocês lembram o que ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu estava pendurado em cima do árvore, achando que estava passando escondido. Tinha uma multidão, ele falou, sou pequenininho, subi em cima da árvore, vejo ele passar. De curiosidade, né? Eu não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não é você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, eu vou ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Mas foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo. Espetacular, saudade dele, né? O dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu. É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então, vocês imaginem, depois que a gente desperta, e a gente quer fazer uma caminhada, então, eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma, do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar, como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda, que eu fotografei ontem e mandei para a pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim, lançai sobre ele todas as suas preocupações, por quê? Ele tem cuidado de vós. Você de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase. Lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque se a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo. O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposa, como marido. Seja a profissão que você exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Fácil. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem restaurar o outro, no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro, mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona. Está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir,
Ele dá a luz, né? Se você não atrapalhar Ele, Ele mostra. Fala, Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil. Me precede naquela relação que eu vou ter hoje. Vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho. Ainda estou bem no basiquinho. Ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dada uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho. Vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, eu falo, mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo. Valeu todo esforço. Valeu o que a gente tem que passar. Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei, você está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil. É assim mesmo. Dá trabalho chegar no céu. Vocês estão achando? A gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha, não. Tem um trabalhinho, né? A gente vai chegando, vai sentar na janelinha, né? É um caminho. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual a escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero, mas tem que ser do jeito que eu quero, não é assim? Igual o menino de 3 anos dando birra, né? Meu filho põe o dedo, não quer tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, cai sentado, a gente acorde, né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim. Que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho. Então, em tudo na minha vida, eu colocar primeiro a vontade de Deus antes da minha, a glória dEle antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Que existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo estava com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que Ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas Ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver. E é Ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz. Ninguém precisa ver a esmola que você deu. Ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes. E a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir mais e melhor. A quem? A Deus, o irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim, que nos tira, né? É impressionante, o poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder. Se submete a tudo pelo poder.
né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar, né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele, está certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Agora volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Faz, Jesus, se eu presta atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando. Hein? Porque a gente pode passar ao largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito poder encanta. Não é brinquedo. Né? Então, é preciso que até meu coração, até o meu eu ser, aquilo que o João Batista fala, que eu diminua para que ele cresça em mim, é uma vida. É uma vida. Então, por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor, preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé. Para chegar na fase que a gente não vê nada. Mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida. E tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira. Porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso, tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil. Porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferente? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Já parece bobo, né? Situação difícil, está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo ajeita, né? Daqui a pouco dá um jeito nisso. Mas coitada, se me der algum problema. Está difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra. Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual, de tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso. Que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, da gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso. Cura isso. Me ajuda a caminhar melhor. Ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor. E que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão. Porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro. E ajudar o outro. Nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo. Para a casa do Pai. Onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Nunca mais vamos separar. E ajudar o outro nessa transição, não ter medo. Não ter medo de caminhar com o Senhor, não ter medo de nenhuma situação da nossa vida, de nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus. Por Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer.
Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual. Mas Ele, seu Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei, é só Ele que pode falar, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração e fala, sou eu, cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui e fala, sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor. Levanta essa mão poderosa sua e fala, acalma, sou eu o teu Deus. Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto, quando eu estou no turbilhão e eu lembro, mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está. Eu falo, mas Ele está aqui. E Ele fará. E Ele faz. Né? Então, é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço, muda, porque Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala, você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido. Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, eu estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique. Nós abrimos mais 10 leitos, agora eu só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá. Parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupadas. Eu olhei e falei, calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira, doutora Filó, ele libera tudo, querida. O pessoal falou, Filó, eu falei, que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona a turma. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa, o fritar dos ovos tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala, mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna, na presença dEle. Só isso é de nos colocar caminho, só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né? De nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo às vezes com medo. Queria tanto casar, mas tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês nunca duvidassem, ou se apesar da dúvida,
estar dentro de nós, junto com a fé. Nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que, lembrar disso que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, e Ele está. Então, cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, lembra que Ele está contigo todos os dias e fala, hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz, hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim, hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus, e hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você, né? E vá para o seu trabalho com a alegria que Ele te deu para te servir a Ele, servir o irmão, levar a alegria dEle, levar a coragem dEle, leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia, Ele sempre tem uma forma de chegar em você, pelo outro, por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa, Ele vai te mostrar que está por ali. Então, dividam a vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. E isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava, que mistério é esse? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala, vamos, temos muito ainda que fazer, vamos embora, está preocupado com isso? Me entrega, você vai ver que solução eu tenho, brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles, ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. É a alegria de estar com Ele. A alegria de não ter dificuldade. Tudo conversa com Jesus. Tudo fala com Ele. E peça a intercessão da mãe dele. A nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo que tiver com dificuldade, fala com ela, mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa, só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar, o povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele, quantas vezes a gente falava com as mães assim, mãe, pede o pai para mim. Fala com ela, pede ele para mim. Fala com seu filho, pede ele para mim. Eu só está aí do lado dele. Mostra para ele a minha situação. Pede a ele para mim. Eu até hoje, nesse momento, nunca ouvi que Nossa Senhora tenha negado alguma coisa a alguém. Que ela nos coloque na escola dela e nos ensine a caminhar nessa confiança incondicional que ela teve. Na hora mais difícil da vida dela, com ele morto nos braços dela. Ela não blasfemou, ela não falou nada, ela confiou, ela não desesperou, ela esperou em Deus. E ela não foi enganada. Deus ressuscitou Jesus e irá ressuscitar cada um de nós. Louvado seja o nosso Pai.